Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui nesta apresentação sobre métodos comprovados e tecnologia inovadora para um retorno seguro ao trabalho, que é parte de nossa série de apresentações com o nosso parceiro estratégico Everbridge. Meu nome é Roberto Wong e trabalho com a Control Risks. Para aqueles que não nos conhecem, de uma forma muito sucinta, eu diria que a Control Risks é uma empresa global e independente de consultoria de riscos e que a Everbridge, uma empresa de soluções tecnológicas e um dos principais parceiros da Control Risks. Eu agradeço a presença de todos nesse webinar e gostaria de passar para a apresentação de nossos apresentadores e, em seguida, explicar a dinâmica para essa apresentação. Hoje nos acompanha meu colega Gabriel Brasil, da Control Risks. Gabriel, por favor, você poderia se apresentar? Claro, bom dia, pessoal. Obrigado, Roberto. Eu sou o Gabriel Brasil, eu sou um dos analistas de riscos políticos, operacionais e de segurança aqui no time da Control Risks para o Brasil. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E também nos acompanha Fábio Vilas Boas, da Everbridge. Fábio, por favor. Muito obrigado, Roberto e Gabriel, e bom dia para todos. Meu nome é Fábio, eu sou o diretor comercial da Everbridge, responsável pelo Brasil, América Latina e Caribe. Na minha parte da apresentação, eu estarei apresentando algumas ferramentas e soluções importantes para ajudar com a gestão da crise do Covid-19 e o processo de retorno seguro aos nossos escritórios. Obrigado, Fábio. E, por último, eu, Roberto Wong, sou diretor associado da Control Risks, baseado em São Paulo. Eu sou responsável pelo departamento de consultoria de segurança e crises para o Brasil e países da América do Cone Sul, melhor dizendo. Do ponto de vista da dinâmica da apresentação, e somente para garantir a fluidez, eu gostaria de explicar que apenas poderão ser feitas perguntas por escritos, pelo painel de controle que está à sua direita. Vocês poderão fazer perguntas a qualquer momento e, ao final, teremos um tempo disponível dedicado para respondê-las. Como o nosso tempo é limitado, talvez não seja possível responder a todas as perguntas, mas se a sua pergunta não for respondida, nós a responderemos individualmente após o término da apresentação. A ideia para o dia de hoje, de uma maneira geral, é compartilhar um pouco das ações que estamos observando não tão somente aqui na região, mas também as experiências de nossos colegas na Ásia e Europa, que estão um pouco mais adiantados com relação ao retorno seguro ao trabalho, e também compartilhar um pouco dos métodos e das tecnologias que podem ser utilizadas para alcançar esse objetivo. Feito isso, vamos começar. Opa, só um pouquinho, por favor. Agora sim. O que é recuperação? Nós entendemos que a resposta para essa pergunta depende de uma série de fatores. Pensar em recuperação agora pode parecer de uma certa forma até um pouco prematuro, principalmente considerando o fato de que ainda não há vacina disponível e eventualmente poderão ocorrer outras ondas de contágio. Mas o que nossos colegas em outras partes do mundo têm visto e compartilhado conosco é que empresas que estão tendo sucesso no retorno das atividades de uma forma rápida e segura são justamente aquelas que começaram a fazer esse planejamento estratégico mais cedo. Não esperaram que os eventos acontecessem, mas sim começaram a analisar como será o mundo e como ele mudará e como seria o retorno às operações. E um ponto que vale a pena reforçar é o fato de que a recuperação não é simplesmente as pessoas retornando aos escritórios, postos de trabalho nas fábricas e retornando às vias de negócio. A recuperação deve ser entendida de uma forma mais ampla, uma conversa estratégica que deve se considerar algumas das seguintes perguntas. Como está o setor que a empresa opera? Quais são as perspectivas empresariais para o futuro? O que aconteceu com os clientes e empresas concorrentes? Essa pandemia está nos mantendo isolados e com operações suspensas. Está afetando a todos nós de diferentes formas e nos obrigando a repensar tanto para dentro como para fora que tipo de empresa queremos ser. Feita essa introdução, eu vou passar a palavra para o Gabriel, que vai falar brevemente sobre como está a situação no Brasil agora. Obrigado, Roberto, pela introdução. Eu trouxe dois slides bastante breves, não pretendo estender muito neles. Entendo que o foco da apresentação seja, claro, discutir a plataforma da Everbridge, a parceria da Everbridge com a Control Risks. Eu queria só trazer um pouquinho do monitoramento que a gente tem visto no monitoramento que a gente
faz da pandemia no Brasil e um pouco do que a gente espera para os próximos meses. Primeiro, com relação ao panorama atual, acho que todo mundo sabe, a situação no Brasil ainda segue muito alarmante. A gente pode ver aí no mapa, na maioria dos estados, em amarelo e em vermelho, a taxa de contágio ainda segue alta, o chamado R0 segue pelo menos igual a 1, em muitos casos superior a 1, o que significa que cada pessoa infectada contamina pelo menos uma outra pessoa. Nesse caso, é muito improvável matematicamente que a situação, que o número de casos não vá continuar aumentando num ritmo acelerado nos próximos meses. A gente tem, no entanto, algumas tendências para discutir brevemente. A primeira é que alguns dados já sugerem que há um movimento da pandemia dentro do país, principalmente no sentido da estabilização em alguns centros, principalmente em São Paulo, mas também Rio de Janeiro, e o aumento dos casos concentrado no interior. Se a gente pega o estado de São Paulo, por exemplo, 70% dos novos casos nas últimas semanas são no interior, e isso, claro, preocupa, porque a gente sabe que a infraestrutura de saúde do interior, em geral, é um pouco mais precária do que a gente tem nos grandes centros. Falando em sistema de saúde, a gente ainda segue tendo uma situação bastante preocupante também na maioria dos estados. A gente pega os dados de ocupação de leitos, a maioria deles segue superior a 70%, em algumas capitais mais do que 80% ou 90%. Se a gente pega Cuiabá, Natal, Curitiba, 89% em Belo Horizonte, 97% em Florianópolis, ou seja, a gente tem uma situação de saúde ainda bastante preocupante e que é discrepante regionalmente, tanto em termos sanitários, no ritmo dos contágios, como na capacidade do sistema de saúde de acomodar esse desafio. E com isso vem também diferenças regulatórias significativas. A gente sabe que desde o começo o Brasil adotou uma resposta bastante descentralizada, em função principalmente de um comportamento errático do governo federal. Então, os estados e municípios acabaram liderando o processo de mitigação da pandemia. Então, isso gerou um panorama bastante distinto e que exige que as empresas tenham isso em mente, porque os desafios operacionais podem variar bastante de um estado para o outro. No próximo slide, Roberto, por favor, discuto um pouco as perspectivas de retomada que a gente tem, e elas não são exatamente animadoras. A gente sabe, desde o começo de junho, vários estados começaram a flexibilizar as quarentenas. No entanto, as evidências que a gente acompanha indicam que esse processo ainda em alguma medida, prematuro. A gente vê a cada dia mais de 1.200 mortes diárias, e, enfim, um ritmo ainda muito alto de contágio. Então, a gente espera que, à medida que essas flexibilizações vão ocorrendo, o ambiente operacional será marcado por muitas idas e vindas, porque algumas delas vão precisar ser reimpostas. Isso já tem ocorrido nas últimas 2, 3 semanas, em Belo Horizonte, Campinas, muitas outras cidades no Brasil, e provavelmente um panorama que vai ser mantido nos próximos meses, à medida em que os casos voltem a aumentar em ritmo mais acelerado. Acelerado porque eles nunca pararam de aumentar. A gente não espera que essa situação se resolva antes do final do ano. A gente não vislumbra um cenário como o da Nova Zelândia, do Vietnã, ou mesmo de países da América Latina, como Uruguai e Paraguai, em que a situação foi bastante controlada desde o começo. Então, a gente entende que o ambiente operacional seguirá desafiador pelo menos para os próximos 6 meses. Isso vai demandar um monitoramento estratégico e tático das empresas muito ativo, e considerando também que há uma elevada discrepância entre setores. A gente sabe que alguns deles são mais afetados do que outros. A gente tem o exemplo, claro, da aviação, mas também bares e restaurantes, e cada um tem uma dinâmica específica. No caso da sua retomada, por exemplo, um restaurante não pode renovar seu estoque se ele não tem alguma previsibilidade se eventualmente as restrições vão ser reimpostas. Então, enfim, as empresas serão exigidas
um monitoramento, um planejamento bem feito e bem customizado a cada setor. E essa dificuldade operacional vai continuar trazendo impactos econômicos significativos. A recessão que a gente está vivendo é tão séria quanto parece. A nossa parceira para projeções econômicas, na Control Risks, a Oxford Economics, espera que o nosso PIB caia 7,5% em 2020, e a gente não espera que a gente passe por uma recuperação rápida nos próximos 6 meses. A gente tem alguns números animadores nas últimas semanas, mas, em geral, ainda é cedo para dizer que não é só um efeito de demanda reprimida. Em geral, o impacto que a gente teve em emprego, em previsibilidade, e várias empresas fechando suas portas em definitivos, vai continuar trazendo efeitos severos nos próximos meses, e, mais uma vez, exigindo que as empresas se adaptem em tempo real e de forma assertiva e com bastante cautela. Como eu falei, não quero me estender muito aqui, acho que queria só trazer um pouco desse panorama, um pouco da forma como a gente vê essa situação, e queria devolver a palavra para o Roberto e para o Fábio para discutir a ferramenta e os serviços, as soluções que a gente tem para enfrentar esse desafio. Roberto. Obrigado, Gabriel. Pois bem, vamos agora começar falando sobre o processo de recuperação. E do ponto de vista estratégico, uma recomendação que nós estamos dando para quase todas as empresas é que o processo de recuperação seja separado dos processos de gerenciamento de crise, dos comitês de crise. Imagino que a maioria dos comitês de crise estão se reunindo com certa frequência e gastando algum tempo discutindo os próprios processos, que impliquem um desgaste natural ao longo do tempo. Por isso é importante começar a pensar em uma equipe destacada do comitê de crises, para que foque especificamente na recuperação e em estabelecer uma visão conjunta, em última análise, definir que tipo de empresa queremos ser. E qual seria a fórmula ou processo para seguir pensando nesse processo de recuperação? E outra vez, isso está baseado na nossa experiência dos nossos colegas na Ásia e na Europa, que estão mais adiantados que nós no processo de enfrentamento da pandemia e do retorno às operações, e que estão compartilhando conosco recomendações desses processos, que, obviamente, terá nuances para cada tipo de empresa. O processo passa pelo planejamento e discussões com perguntas críticas para começar a pensar quais soluções estão disponíveis e quais são as mais adequadas para cada empresa. E, de modo geral, o que vem primeiro é justamente definir objetivos claros para esta recuperação, como, por exemplo, o que a empresa quer dessa recuperação. Quer recuperar renda, quer voltar às operações normais dos escritórios, quer aprender as lições desta crise. Provavelmente, quando fizermos essas perguntas, teremos algumas opções de objetivos que querem ser alcançados. Mas o importante é ter clareza sobre quais são esses objetivos e também levar em consideração o que aconteceu com o mundo, o que aconteceu com o mercado, o que aconteceu com os stakeholders, tanto internos quanto externos. Com relação ao contexto externo, podemos fazer uma série de perguntas críticas para entender o que mudou no mercado, como, por exemplo, que produtos ou serviços vão ser necessários primeiro? Meus canais de venda, ou serão os mesmos, ou nós temos que mudá-los de alguma maneira? O que aconteceu com os meus concorrentes? Eles estão ainda no mercado ou já não temos mais concorrentes? E com os meus fornecedores, como está a minha cadeia logística? E na busca pelos objetivos para a recuperação, devemos acrescentar também a análise do nosso contexto interno, para entender também como estamos posicionados e para tirar proveito das oportunidades que possam surgir. Ou seja, a empresa tem o talento e pessoal necessário e com a expertise necessária no local necessário, como as ferramentas que precisamos para atingir e aproveitar essas oportunidades. Em uma situação em que se exige uma resposta rápida, empresas preparadas, com pessoas que tenham a capacidade de executar, possuem um diferencial de mercado. E com relação aos riscos, acredito que até os mais experientes, e por que não dizer os mais pessimistas dos especialistas em gestão de crise, em termos de pensar no pior cenário possível, de pensar nos cenários mais catastróficos e planejar para o inesperado, e também
os profissionais de segurança, eu diria que quase ninguém, ou talvez ninguém, havia previsto um impacto tão grande e tão abrangente como desta pandemia, incluindo, entre outros, a descontinuidade da cadeia de fornecimento e a consequência da pandemia para os planos de continuidade de negócio. É algo que todos nós estamos aprendendo. E, por último, do ponto de vista operacional, pois, obviamente, já se tem decisões e estratégia para o regresso definidas, deve-se começar a implantá-lo o quanto antes possível. O que se deve considerar para a fase de recuperação? Não falarei muito sobre a implementação do plano em si, mas somente que, basicamente, deve ser muito estratégico. E, novamente, temos que pensar nas oportunidades disponíveis e avaliar, de certa forma, o impacto que isto tem sobre 4 pontos, mas, em particular, obviamente, as pessoas, os colaboradores. Como todos sabem, é uma crise de saúde, na qual a saúde de nossos colaboradores deve ser uma das considerações mais importantes, se não a mais importante de todas. E muitos dos assuntos que trataremos a seguir nesse webinar estão conectados ao cuidado com as pessoas, e mais precisamente o impacto sobre as pessoas e os riscos que isso podem representar. Um fator que tem que se ter em conta e é algo muito comum em conversas nesses dias, é a relação às pessoas. Com relação às pessoas, desculpe. Além das recomendações das autoridades de saúde, é muito importante levar em consideração os temas de moral e saúde mental. O tema saúde mental está se tornando um tema muito crítico, algo tão importante quanto a saúde física, mas também há de se considerar os temas relacionados à moral dos colaboradores e o seu desejo de voltar ao trabalho. Temos visto alguns casos de moral de colaboradores se converterem em um risco reputacional. Colaboradores que são solicitados a retornar às atividades que exerciam antes, mas por motivos diferentes se recusam a voltar, seja por medo de contágio ou por não aceitarem o uso de EPIs e a adoção de novos procedimentos. Isso tudo pode se tornar uma questão reputacional muito forte para a empresa. Obviamente que o impacto sobre as operações é muito evidente quando falamos em recuperação. As instalações e as cadeias de fornecimento, como estavam estruturados antes, provavelmente foram impactadas e vão requerer um monitoramento muito mais ativo, sobretudo em lugares onde há desigualdade de recuperação, que será maior e, portanto, podemos acabar tendo, de certa forma, restrições regionais, cercos sanitários e toda espécie de restrições às operações. É também importante entender o que aconteceu com os nossos clientes, como já foi dito anteriormente, e como eles estão reagindo a essa situação. E, por último, a reputação. Embora eu já tenha mencionado quando falei sobre a moral dos colaboradores, de certa forma, a recuperação da empresa vai depender de como a empresa agiu para enfrentar a crise e para criar um ambiente seguro para os colaboradores retornem às atividades presenciais. Muitas empresas estão considerando como vão retornar às atividades, mas não estão levando em conta uma visão geral estratégica necessária para poder ter um retorno oportuno e eficaz. E, para isso, há uma série de perguntas que devemos fazer como empresas para desenvolver essa estratégia. Basicamente, elenco aqui 4 perguntas mais importantes que vão guiar também a área operacional. São elas: quando podemos começar a retornar às atividades? Que atividades estamos priorizando e por quê? Quais instalações vamos utilizar e quem apoiará essas atividades? Quando conseguimos um bom alinhamento interno no desenvolvimento dessas questões, podemos nos concentrar em como vamos retornar às atividades. E esta é uma das soluções que temos na recuperação. E quando falamos em como vamos retornar às atividades, precisamos de um roteiro ou roadmap com os passos que devemos seguir para chegar a um estado ideal de volta às atividades presenciais. A primeira pergunta neste passo a passo é quando? Mas antes de fazermos essa pergunta, nós temos que definir quais critérios temos que levar em consideração para podermos fazer essa pergunta. A recomendação é que se defina uma lista de potenciais cenários que os permita tomar decisão quando retornarão às atividades presenciais, para entender o que é mais crítico do ponto de vista de cada uma das operações.
Mas um aspecto muito importante e crítico que deve ser considerado é se há restrições e quais são as orientações de funcionamento definidas pelas autoridades governamentais. O porquê. Quais são as atividades críticas e processos que teremos que priorizar para o retorno ao trabalho presencial? Quais as atividades são essenciais e como se define uma atividade essencial? E o importante aqui é que tenhamos bem claros os objetivos de quais atividades queremos retomar e o que vamos priorizar do ponto de vista de geração de renda, do impacto de mercado e da recuperação de market share. E, novamente, este pode ser um tema sobre pessoas, localização geográfica, infraestrutura, mas tudo isso deve estar conectado à pergunta de qual é o objetivo geral estratégico da operação de cada empresa. Vamos falar agora um pouco sobre quais as instalações serão necessárias para retornar, para garantir a retomada ou continuidade dos processos essenciais. E ainda, nesta linha de pensamento, devemos seguir abrindo todas as instalações semelhantes e também aquelas que têm uma atividade diferente, e as respostas a essas perguntas dependem das respostas das perguntas anteriores. E, novamente, qual é a nossa prioridade durante esse período? Precisamos retornar aos escritórios, às unidades fabris? Da mesma forma que avaliamos quais instalações vamos retornar às atividades, temos que avaliar quais escritórios e instalações de clientes devemos visitar, seja como cliente interno, seja como fornecedor. E talvez uma das perguntas mais importantes seja quem apoiará as atividades. Aqui temos que fazer uma pergunta que é crítica para a situação. Quem realmente é essencial para fazer o trabalho que precisa ser feito? Teremos algum tipo de definição de pessoal essencial? Ou serão somente os líderes de equipes e pessoas de processos críticos? Depois de determinar que um grupo é essencial, quais dessas pessoas precisam estar presenciais o tempo todo e quais delas poderiam continuar trabalhando remotamente? E depois de ter esses grupos definidos, quais são as ferramentas que podemos começar a utilizar para verificar se as pessoas que estão voltando às operações estão em condições físicas e mentais para retornar, principalmente para aquelas atividades de alto risco para o colaborador? Um outro ponto muito importante a se considerar e que está ligado ao tema da reputação é como cuidamos dos colaboradores que precisam ter condições especiais. As condições dessas pessoas foram respeitadas ou as pessoas serão deixadas em trabalho remoto até que haja condições seguras para que elas retornem? E mais um ponto muito importante, e talvez não esteja sendo muito debatido, mas que deveria ser considerado, é como será o retorno, levando em consideração as condições pessoais dos colaboradores. Os colaboradores são solteiros ou são pais trabalhadores, são pais trabalhadores que deixaram seus filhos em casa porque os colégios não podem retornar às atividades. Como vamos considerar essas situações para que haja equilíbrio entre trabalho e vida pessoal? Esses são pontos que devem ser considerados e que devem ser estruturados de forma estratégica para poder conduzir uma retomada estável. E, por fim, depois que tenhamos desenvolvido as 4 perguntas e estabelecido uma coordenação de diferentes áreas dentro de uma empresa para uma visão única corporativa, nós podemos passar para a pergunta como. Como é uma série de estratégias e protocolos que implantaremos nas operações para retomar as atividades, mas também é importante que tenhamos um procedimento voltado para as novas restrições, novas determinações de isolamento social, no caso de uma segunda onda ou uma explosão de casos com quarentenas determinadas pelos governos. É necessário um protocolo para monitorar a situação e como responder de maneira eficiente. E ainda outro aspecto a ser considerado é se já estabelecemos um esquema de turnos de trabalhos para os colaboradores, considerando as restrições governamentais. É importante e necessário a comunicação clara com os colaboradores e treinamentos para o retorno. E se vamos começar a viajar, sabemos quais meios de transporte serão permitidos e quais são os procedimentos seguros para a viagem? Que variáveis estamos considerando para esse tipo de situação? Não tão somente do aspecto de segurança de mobilidade, mas também o que a empresa pode oferecer para reduzir os riscos em viagens.
E por último, para passar a palavra para o Fábio, há 3 pontos essenciais que devem ser considerados para retornar às atividades presenciais. E realmente acredito que não se trata de nenhuma novidade para ninguém, esses 3 pontos que eu vou mencionar. É um modelo que está se tornando padrão a nível global e que tem 3 pilares muito básicos: o plano estratégico de recuperação e outros 2 pontos básicos, porém críticos para a saúde das pessoas, que são o que fazemos nos casos suspeitos e quais são os protocolos internos para rastrear casos e transmissões entre os colaboradores. Não ficarei repetindo tudo que já foi dito até agora, mas gostaria de destacar 2 pontos de muita importância. O primeiro é quem vai liderar as equipes de recuperação. É preciso decidir quem vai ser o encarregado e sentar-se com as diferentes áreas de negócio, com diferentes níveis de gerenciamento, para definir quais são os objetivos, quais serão os processos. O segundo é a importância do monitoramento da situação, já mencionado pelo Gabriel também. Não podemos deixar de realizar um monitoramento contínuo e ativo de tudo que está acontecendo nas diferentes áreas e assegurar que, na hora da retomada das atividades, não percamos a frequência de monitoramento que normalmente ocorre com a paralisação das atividades das equipes de gestão de crises. Do ponto de vista operacional, um aspecto que deve ser considerado é como gerenciar os casos suspeitos dentro da empresa, pois esse procedimento será crítico ao longo do processo de recuperação e poderá ser decisivo para a continuidade das operações. Como vamos classificar esses casos? Como vamos confirmá-los? Como vamos proteger a informação, considerando que se trata de um assunto pessoal e clínico? E quais informações são relevantes que devemos ter como empregador e como uma empresa que cuida dos colaboradores? Que recursos estão disponíveis? E, finalmente, como nos organizaremos para executar e manter este processo? E os procedimentos de casos suspeitos devem estar ligados aos procedimentos de rastreamento de rastreamento de contato. E por que isso? Porque quando temos um protocolo para gerenciar os casos suspeitos, é muito mais fácil fazer a transição para o rastreamento da cadeia de transmissão. E a semelhança dos procedimentos anteriores, esse tipo de protocolo tem que considerar vários pontos, tais como vamos utilizar essa informação e quem terá acesso a essas informações, considerando que se trata, novamente, de um assunto pessoal e clínico. Que tipo de pergunta vamos fazer para ter um gerenciamento efetivo desse contato e como vamos fazê-las? Quando já tivermos essas variáveis analisadas e protocolos desenvolvidos, será mais fácil cuidar dos colaboradores e teremos as informações necessárias para isolar ou tomar medidas preventivas para evitar o contato de pessoas contaminadas. E agora eu vou passar a palavra para o Fábio da Everbridge, que irá apresentar exemplos de tecnologia disponíveis para ajudar no gerenciamento dessa crise. Obrigado, Roberto. Só confirma se você pode ver a minha apresentação, por favor. Agora sim. Agora estou vendo. Obrigado. Então, para vocês que ainda não conhecem a Everbridge, somos uma empresa americana. Nossa sede está em Boston, mas temos escritórios em várias partes do mundo. Somos uma empresa de software, software as a service, tudo está na nuvem. E a nossa missão é muito clara, com foco em 2 pontos importantes: ajudar a nossos clientes a manter as suas pessoas seguras e ajudar a nossos clientes a manter suas empresas funcionando. A empresa foi fundada em 2001, depois dos ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos. Foi um evento que marcou todos aqui nos Estados Unidos e os fundadores da empresa perceberam a importante oportunidade de melhorar a maneira com que as pessoas se comunicam durante uma crise. Isso já fazem quase 20 anos e a empresa evoluiu de um primeiro sistema de notificação massiva de emergência para o que temos hoje, que é uma plataforma completa, robusta, de gestão de eventos críticos.
Hoje temos mais de 5.000 clientes em todo o mundo, em muitos setores diferentes, como financeiro, transporte, petróleo e gás, energia, o setor público, educação, tecnologia, clientes que contam com o nosso software e a nossa ajuda para proteger seus funcionários, as suas empresas, a sua marca e a sua reputação. Somente para complementar um pouco os comentários dos meus companheiros, do Roberto e do Gabriel, vamos falar um pouco aqui do Covid-19 e como estamos todos vendo, é uma crise diferente, tá? Pela sua escala e pelos desafios múltiplos, as condições que mudam quase todos os dias, as políticas regionais diferentes em cada cidade, em cada estado, em cada país, a disponibilidade de testes que são diferentes em cada lugar, estamos vendo novos surtos, paradas de produção, interrupção na cadeia de suprimentos e nenhuma vacina, pelos próximos 6 meses, pelo menos, talvez 1 ano, talvez mais. O Covid-19 continuará sendo um desafio, especialmente quando as cidades reabrem em fases e as pessoas reentram nos espaços públicos, retomam as viagens e retornam aos escritórios. E à medida que as restrições são relaxadas e escolas, empresas, edifícios públicos são reabertos, o risco de exposição ao vírus, claro, que aumenta. Mas acho que estamos todos de acordo. O regresso ao trabalho e às vidas normais não será simples, não será fácil, e encontraremos muitas mudanças no caminho. Mas tem muita coisa que podemos fazer, e já contamos com muitas ferramentas e com muita tecnologia avançada que podem nos ajudar. E hoje vou apresentar alguns exemplos em 3 partes principais: a importância de conhecer e avaliar as informações, a importância do plano de resposta e comunicação, e como utilizar a tecnologia para manter as pessoas seguras e com saúde. Começamos aqui com conhecer e avaliar as informações. Para entender a situação e avaliar os riscos nas nossas empresas e com os nossos funcionários, em condições que mudam quase todos os dias, precisamos de informação. Mas temos um desafio muito grande. Às vezes temos muita informação, muitas fontes diferentes, lugares diferentes. Às vezes não temos informação específica. Às vezes não sabemos se a informação é real ou se é falsa, se é informação atualizada. E muitas vezes a informação que recebemos é conflitiva. É muito importante que a fonte ou fontes de informação sejam confiáveis e, se possível, validada por analistas com experiência. Ajuda muito também se toda a informação pode ser centralizada no mesmo sistema ou numa mesma plataforma. Por exemplo, no nosso caso, na Everbridge, o nosso Centro de Controle e Inteligência de Risco conta com mais de 22.000 fontes de informação e mais de 50 analistas com muita experiência para avaliar e validar a informação para determinar se a mesma apresenta algum tipo de risco ou ameaça aos nossos clientes. E é importante que essa informação esteja disponível em tempo real e também não seja somente números, mas também inteligência e análises para entender os impactos. Por exemplo, qual o impacto de uma quarentena? Problemas de fabricação, problemas de transporte. Que impacto pode trazer nas tendências de crescimento de contaminação, novos surtos? O objetivo é proativamente avaliar a situação para determinar antecipadamente qualquer tipo de ameaça às operações nas nossas empresas ou aos nossos funcionários. E como estamos vendo, os protestos, as manifestações aumentaram como consequência do Covid-19. Isso no mundo todo. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos estamos vendo manifestações diárias. No Chile, a situação continua muito complicada. No México, na Colômbia e muitos outros países. E, infelizmente,
Isso não é tudo. Os desastres naturais também não param. Tempestades, desabamentos, inundações, terremotos. Então, volto ao ponto principal. E por isso, mais do que nunca, é muito importante contar com uma solução, um sistema, uma plataforma centralizada, sempre funcionando 24 horas por dia, 7 dias da semana, onde você tem acesso a todo esse tipo de informação para determinar se representa uma ameaça à sua empresa. O que mais podemos fazer? Vamos ver agora algumas recomendações para a execução do plano de resposta e comunicação. Independente do tipo de evento crítico, é importante contar com uma plataforma, um sistema com todas as partes necessárias para agilizar o processo de gestão de crises e a continuidade dos negócios. Nossa recomendação é um sistema com 4 partes fundamentais. Já falamos um pouco da primeira parte, de avaliar, uma plataforma que possui fontes de informações e funcionalidades de risco para avaliar a situação. A segunda parte, e uma parte muito importante, é contar com a funcionalidade para a localização, localizar se a ameaça ou risco realmente afeta os seus funcionários, as instalações, sistemas, contar com a funcionalidade para alertas automáticos que podem ser gerados para ajudar a localizar as pessoas corretas, as pessoas que estão impactadas, as pessoas que podem ajudar, as pessoas que precisam ser informadas. A terceira parte importante de qualquer plataforma de gestão de crises é a parte de ação, executar o plano de resposta, tomar medidas, iniciando procedimentos operacionais, as primeiras notificações, listas de tarefas, atividades de resposta, comunicação necessária para restaurar as operações normais o mais rápido possível. E não podemos esquecer a última parte, muito importante também, a parte de analisar e reportar. É importante capturar e documentar todos os detalhes da resposta ao evento crítico para analisar o que aconteceu e estar melhor preparado para a próxima vez. E muito importante aqui é que essas atividades não devem ser atividades individuais ou isoladas, mas totalmente integradas e localizadas na mesma plataforma de gestão de crises. E o retorno ao trabalho, o retorno aos escritórios de forma segura, necessitará um plano de ação com comunicação, instruções, lista de tarefas, procedimentos, novas regras, segmentos, relatórios, documentação, e com a ajuda da Control Risks, já podemos deixar todo esse plano de resposta, plano de ação, preparado, digitalizado, automatizado, pronto para a sua execução. O objetivo é acelerar a resolução, mas de forma segura e bem documentada, com automatização de processos, resolução rápida de interrupções e eliminar qualquer tipo de impacto negativo. Bom, já conversamos um pouco da importância da informação, agora conversamos um pouco da importância do plano de resposta e comunicação. Vamos ver agora alguns exemplos de como utilizar a tecnologia para que as pessoas estejam seguras e com saúde nesse momento de crise. E aqui já contamos com muita tecnologia muito avançada, onde podemos manter as pessoas seguras simplesmente oferecendo informação relevante e atualizada, identificando casos positivos, identificando possíveis exposições e conter novos casos, fazendo seguimento de cada caso individual. Vamos ver alguns exemplos nas próximas páginas. Verificações de bem-estar, estado de saúde, por exemplo. Muitos dos nossos clientes já estão utilizando a nossa plataforma para enviar notificações diárias de sondagem
do estado de saúde de cada funcionário. Aqui, basicamente, o funcionário recebe uma mensagem diária com um questionário, com perguntas, como, por exemplo, como você se sente hoje, se você tem febre, dor no corpo, se já fez o teste, ou se sente bem, por exemplo. E o funcionário responde e reporta o seu estado de saúde de volta para a plataforma. Todas as perguntas do questionário, os métodos de envio da notificação são configurados à medida de cada cliente e o idioma também. O nosso software já está preparado em mais de 20 idiomas e as mensagens podem ser configuradas em português, por exemplo. Isso pode ser feito de maneira automática também, onde não precisamos enviar a notificação, mas os funcionários simplesmente entram no app e reportam o seu estado diário baseado no seu estado de saúde, baseado nas respostas ao questionário, as opções pré-determinadas. Então, temos essas duas opções de enviar um questionário, uma lista de perguntas, para entender o estado de saúde de cada empregado, mas também isso pode ser feito de maneira automática através do app. E o mesmo conceito pode ser utilizado para a identificação de casos positivos. Aqui vemos um pequeno exemplo. Toda essa informação é capturada, ela é documentada e alimentada na plataforma e podemos automatizar o plano de resposta com segmento às pessoas que precisam de ajuda, por exemplo. E podemos tomar decisões importantes. Por exemplo, as pessoas que estão bem de saúde não apresentam nenhum problema, representam funções essenciais para a empresa e se sentem bem para voltar ao escritório, podem ser autorizadas automaticamente para retornar ao escritório e às atividades normais. E as pessoas que ainda não estão prontas ou precisam de ajuda, podemos fazer o segmento individual. Além do self-reporting, o autorrelato que vimos nas páginas anteriores, já contamos com a tecnologia e a funcionalidade avançada do contact tracing, o rastreamento de contatos. Isso pode ser feito por proximidade, como vemos aqui nesse exemplo, ou também por localização, como vamos ver na próxima página. Então, aqui, por exemplo, o rastreamento de contatos por proximidade. Vemos dois funcionários, os dois funcionários estão usando a funcionalidade através do app da Everbridge. O funcionário da parte de cima, a Alice, autorrelata que está a COVID-19 positiva, que ela fez o teste, e quando ela está perto de alguma outra pessoa, nesse caso do exemplo aqui, o Jeff, o app do Jeff detecta a exposição e notifica automaticamente ao Jeff. E toda essa configuração é feita à medida de cada um dos nossos clientes, como o nosso cliente gostaria de fazer essa comunicação. É importante também comentar que toda a informação é anônima. A informação individual de cada pessoa é protegida e cumpre com todas as regulamentações de segurança da informação. Aqui na próxima página, vemos o exemplo do rastreamento de contato por localização. Então, capturamos e documentamos na plataforma a localização dos funcionários e podemos gerar um relatório, por exemplo, da localização dos funcionários que fizeram o teste e foi um teste positivo para o COVID-19. E também todos os funcionários que estiveram na mesma localização nas últimas 2 semanas. Com essa informação, podemos enviar notificações aos funcionários que foram expostos e instruções, medidas, recomendações para os próximos passos, como, por exemplo, fazer o teste, entrar em uma quarentena, e, novamente, tudo isso é configurável.
Aqui um pequeno resumo. Tudo começa com o autorrelato. Com isso, a tecnologia dispara automaticamente notificações baseadas em proximidade. Em paralelo, relatórios podem ser gerados para identificar e notificar as pessoas que se encontravam nos mesmos lugares nas últimas semanas. Automaticamente, instruções, notificações são enviadas com recomendações para fazer o teste, para entrar em quarentena, para conseguir ajuda médica, e o segmento para acompanhar os casos até o momento que estão de volta à saúde normal e prontos para a volta ao trabalho. E a outra ferramenta que nossos clientes estão utilizando muito, não somente para o COVID-19, mas para qualquer tipo de evento crítico, é o geofencing, onde você pode estabelecer uma área de perigo. Pode ser um novo surto do COVID-19 ou uma área de manifestação, por exemplo. E alertas automáticos aos funcionários são gerados quando estão entrando nessa área de perigo. Somente para terminar, um pequeno resumo, falamos da importância de contar com a informação atualizada e confiável para avaliar se existe qualquer tipo de ameaça às nossas empresas, nossos funcionários. Também falamos um pouco da importância de ter preparado antecipadamente um plano de resposta a qualquer tipo de evento crítico, se possível, mais automatizado possível para ganhar tempo. E agora vimos alguns exemplos de como identificar casos positivos e proativamente conter exposições potenciais para manter as pessoas seguras e com saúde. Aqui termina a minha apresentação de hoje. Recomendo que vocês visitem a nossa página, onde podem encontrar mais informação e casos de uso dos nossos clientes. E eu também, aqui vocês têm o meu e-mail, fico à sua disposição para qualquer pergunta ou informação adicional. Muito obrigado. Roberto? Obrigado, Fábio. E eu acho que aqui, nesse ponto, nós temos alguns minutos a mais e que podemos responder alguma questão, alguma pergunta que vocês têm. Relacionadas tanto à apresentação da Control Risks, ou se quiserem direcionar alguma pergunta específica para o Gabriel, também, que continua conosco, ou a plataforma da Everbridge, como o funcionamento, a disponibilidade, ou alguma dúvida com relação especificamente à apresentação. Nós temos uma questão aqui. Deixa eu ver. Desculpe, eu não entendi a pergunta. A apresentação está disponível a porteiro? Acho que isso é a digitação saiu errado. Poderia, por favor, mandar de novo a pergunta? O Fábio? Sim. Posterior, desculpa. Posterior, sim. Fábio, como é que a gente vai fazer com relação à apresentação? A Everbridge vai disponibilizar para como foi feita da outra vez? É isso? Tem uma pergunta se a apresentação que a gente está fazendo agora. Sem nenhum problema, enviaremos a apresentação para os participantes. E, além da apresentação, qualquer pergunta, qualquer dúvida, se vocês quiserem entrar em mais detalhes na parte técnica, podemos fazer uma demonstração da nossa solução. Estamos aqui para ajudar o que vocês precisarem e sem nenhum problema, mas com certeza a apresentação será compartilhada com todos depois da apresentação. Obrigado a você, Henrique. Alguma pergunta a mais para a gente? Nós estamos aqui à disposição de vocês para esclarecer qualquer ponto sobre essa apresentação, ou se vocês tiverem alguma pergunta com relação a Control Risks ou a própria Everbridge, pode ficar à vontade para fazer pergunta, não precisa estar restrito a essa apresentação.
Parece que temos uma audiência bem tímida. Mas se vocês preferem conversar com a gente individualmente, por favor, enviem um e-mail. Vocês têm a nossa informação de contato, estaremos em contato com a cópia da apresentação. Podemos marcar uma reunião remota, pelo momento, com vocês, para começar dos requerimentos, das necessidades individuais de cada um dos participantes, sem nenhum problema. Obrigado a todos pela participação. Obrigado a todos, obrigado, Fábio, obrigado, Gabriel. E com isso a gente encerra a nossa apresentação e, como o Fábio falou, mencionou, pode fazer contato conosco que nós retornaremos individualmente para cada um. Foi um prazer tê-los aqui. Tenham um bom dia. Até logo. Obrigado, Fábio, Roberto. Um bom dia para todos. Obrigado a todos. Que estejam bem, que fiquem com saúde. Um abraço a todos. Muito obrigado.